Vamos viajar, aproveitando, a gente faz não pode ser como. Não pode ser. Bom, boa noite a todos. 7h30 em ponto, que somos britânicos. Espero que todos tenham chegado bem. Estou vendo gente voltando aí que estava algum tempo sem conseguir vir. Obrigado por prestigiar primeiro o nosso trabalho aqui e a palestra de hoje, que é um assunto que eu considero dos mais importantes dentro da nossa doutrina, que é o Evangelho no Lar. Então esse vai ser o assunto de hoje. Eu já dei essa palestra aqui algumas vezes, acho que essa já é a terceira ou quarta vez aqui, e eu gosto de ressaltar porque a gente tem um bom exemplo de como isso funciona na nossa vida, minha, pessoal, e a gente, de tantos outros relatos que a gente ouve, e eu acho que isso tem que ser sempre reforçado, pelo menos uma vez por ano a gente tentar trazer esse assunto. Mas para começar, vamos então nos acalmar, né? Eu sei que a gente veio da rua aí, ainda está nevando, vamos nos tranquilizando. Agradecendo mesmo pela oportunidade que temos hoje de estar aqui reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecendo por ter nos trazido aqui em segurança, aos nossos mentores individuais, que nos permitiram também estar aqui hoje. Agradecendo aos trabalhadores dessa casa, aqueles encarnados trabalhando hoje, os desencarnados, que estiveram aqui mais cedo procurando proteger, arejar, retirar tudo que é negativo desse nosso ambiente, para que seja perfeitamente preparado para receber a todos nós aqui. Vamos agradecer na espiritualidade maior, aqueles que trabalham no espaço, em prol de todos os necessitados, trazendo equilíbrio para os nossos lares, para os lugares onde frequentamos, esse lugar aqui que nos recebe todas as semanas. Vamos agradecendo por tudo que temos, especialmente por nossa vida, que foi dada pelo nosso Criador, por nosso Pai. Então nos ligamos ao nosso Mestre Jesus, aquele que através de seus exemplos deixou muitos ensinamentos. E pedimos a Ele, então, humildemente, que nos leve até o nosso Pai Criador, através da oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Ok. Eu vou começar com a pergunta clássica, né? Quem sabe o que é o Evangelho no Lar? Quem sabe o que é o Evangelho no Lar? Quero ver as mãos levantadas. Vamos lá, vamos aquecer, pessoal. Tem gente que não sabe. Que bom, né? Porque senão faria sentido eu estar aqui para falar sobre isso de novo. Tá bom. Desses que sabem o que é o Evangelho no Lar, quem pratica o Evangelho no Lar? Que bom. Temos exemplos aqui também, né? Isso é muito bom. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de explicar é que o Evangelho no Lar não foi criado pelo Espiritismo, não tem nada a ver com o Espiritismo, no sentido da criação. O Evangelho no Lar é uma prática muito comum e que foi ensinada, adivinha por quem? Pelo Mestre Jesus. Existem relatos já na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, que ele já ensinava para os apóstolos, para os discípulos, essa prática do Evangelho no Lar. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Por que existe o Evangelho no Lar, como surgiu isso e por que ele é tão importante, né? E por que a gente está sempre repetindo esse assunto e trazendo aqui para vocês. Bom, isso vai estar lá na própria Bíblia, né? Falando que Jesus se reunia em algumas casas e ele ensinava para aquelas pessoas, imagina 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, explicar de uma questão espiritual fora do mundo material, né? Onde as pessoas eram muito apegadas ainda ao mundo material, não que não sejamos hoje em dia, né? Depois de 2000 anos, mas ele ensinava àquelas pessoas que eles precisavam ter aquela reunião, aquela prática. Lógico que ele não chamava Evangelho no Lar especificamente,
mas aquela reunião entre pessoas afins para proteger aquele lugar. Independente de ser uma igreja, de ser uma sinagoga, né, que era o que ele conhecia naquela época. Então ele explicava a importância das pessoas em nome do Pai, que ele ensinava, do Criador, com bons sentimentos, criar uma aura, uma proteção para aquele lugar que poderia, e era naquele caso, o lar de alguém. Né? Então ele começou essa prática na casa de Pedro, né, como um dos primeiros lugares. Ele sentava com todos e ensinava para eles, através das palavras que ele tinha naquela época, a importância da oração, de se ligar, né, entre aquelas pessoas e se protegerem, fazer aquele ambiente ser um ambiente melhor. É isso que é o Evangelho no Lar. E aí vamos trazer isso para o Espiritismo. O Espiritismo não criou isso, não inventou isso, mas trouxe essa prática que já era conhecida e que foi sendo passada por milênios de formas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, e o Espiritismo trouxe isso. Por que será que trouxe isso? Porque, obviamente, acreditando no Cristo, acreditando nas palavras, nos ensinamentos dele, entendia o potencial que isso tinha para nos ajudar, para nos trazer o equilíbrio. Então, se alguém se perguntar o que é o Evangelho no Lar, é uma prática, né, que a gente tem como cristão de proteger o nosso lar. Então, o Espiritismo não fala que fora da igreja não há salvação? Não é isso que ele fala? Não, estou errado. O Espiritismo fala fora da caridade não há salvação, não da igreja. A nossa igreja é principalmente a nossa casa. É onde nós devemos proteger da maior forma possível. Óbvio, nós temos os centros espíritas, as casas espíritas, mas não é o lugar mais protegido, porque você está a maior parte do tempo ou no seu trabalho, ou na sua casa, convivendo com a sua família. Quem são os bens mais importantes que a gente tem? São os nossos familiares, os nossos filhos, esposa. Então, essa é a verdadeira igreja, ou o verdadeiro lar. E aí a importância do Evangelho no lar. Então, para aqueles que não conhecem, eu vou tentar trazer um pouquinho disso aqui hoje, né, para vocês entenderem como é essa prática, como que ela deve ser feita, e entender, na verdade, o real sentido de fazer a prática, né, de ter a prática do Evangelho no lar. Ok? Então, o Espiritismo só trouxe isso de volta, né? Um dos objetivos principais, proteção e equilíbrio das pessoas que estão presentes naquela casa. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui, vou deixar que vocês tragam também alguns exemplos de situações que muitas vezes você não consegue fazer essa prática, né? E por que isso não consegue, por que é tão difícil e o que a gente tem que fazer para ser mudado, para atualizar, para conseguir, não atualizar, resolver essa situação e praticar, né? Fazer a prática. Vamos lá. Uma das dúvidas que sempre surgem, né, é como que eu começo a fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, obviamente, como objetivo principal é a sua família, você tem que tentar iniciar com a sua família. Mas eu moro sozinho, eu vivo sozinho, então, obviamente, você faz sozinho, né? Você não tem uma família, mas você pode trazer um amigo, pode trazer um ente querido, alguém que você tenha proximidade para fazer essa prática com você. Como que deve ser feito isso? Isso é uma regra, não é que ela seja, que não possa ser mudada, mas isso é só para facilitar a forma de praticar o Evangelho. Uma vez por semana, num horário determinado, sempre no mesmo dia da semana. Por que isso? Alguém tem alguma ideia? Não? Pela ajuda espiritual também, tá ali? Possivelmente, a gente entende isso, que o plano espiritual também está trabalhando e também tem suas obrigações, né? Os vários espíritos que existem, protetores que estão trabalhando. Eles também têm a própria organização. Se você ajuda na organização, na forma como eles vão se encontrar com você no seu lar, isso também vai facilitar o trabalho deles. E o Evangelho no Lar, obviamente, é uma troca entre a gente, o nosso pensamento e a espiritualidade. Então, esse é o ponto. Então, não são dogmas. Que a doutrina espírita criou dogmas em relação ao Evangelho, que tem que ser no mesmo horário, no mesmo dia da semana. Isso não é um dogma, é simplesmente uma forma de facilitar essa ligação, né? E não a comunicação.
Bom, então, primeira coisa, mesmo dia da semana, mesmo horário, se possível com todos os familiares da casa. Aí começam as perguntas, né? Olha, mas eu tenho um ente meu que não acredita, ou que não gosta de fazer. Ok, vamos respeitar esse ente, essa pessoa, porque ninguém é obrigado a acreditar nas mesmas coisas, né? Mas isso não impede que você faça a sua prática e que ele ou ela, essa pessoa, também respeite a sua crença, certo? Respeito é mútuo e todos nós gostamos, então tem que haver essa colaboração. Eu tenho criança deve participar do evangelho? O que vocês acham? Sim. Elas fazem parte da nossa família. Claro que aí a gente vai conversar um pouquinho aqui, há uma adaptação necessária para falar com criança. Que eu trouxe até um exemplo aqui hoje, que eu tenho criança na minha casa. Então, ao invés de eu usar o evangelho segundo o espiritismo normal, ou a Bíblia, se alguém prefere usar a Bíblia, eu tenho um evangelho segundo o espiritismo para infância e juventude. Porque eu vou falar numa linguagem mais simples com as minhas filhas, né? Eu vou citar esse exemplo aqui para vocês hoje. Então, são várias coisas que você tem que se adaptar e trabalhar para que isso aconteça. Bom, então vamos lá para a gente ir lembrando. Mesmo horário, mesmo dia da semana, todas as pessoas que fazem parte da sua família, dentro da sua casa, se possível, né? Respeitando, né? E essa prática, ela vai ser contínua, ela não termina nunca. É como aquele remédio de quem tem diabetes lá, infelizmente, que não tem a cura e precisa tomar um remédio pro resto da vida. Se ela não tomar, o que acontece? Passa mal e morre, né? Então, o evangelho é essa ajuda contínua que não deve parar nunca. Significa que nunca vai acontecer nada que vai te impedir? Não, a gente já sabe que existem dos dois lados, né? A vontade de fazer algo que vai te fazer bem e tem a vontade de algo para te bloquear de fazer coisas boas para você mesmo. Então a gente tem que trabalhar com o quê? Com a perseverança, com a vontade, entendendo que é uma prática, um exercício como escovar os dentes, né? Se a gente escova os dentes todo dia, a gente também pode fazer o evangelho uma vez por semana. No começo vai ser difícil, porque eu esqueço de escovar o dente todo dia, mas uma hora você vai pegar a prática e vai fazer. Vai ter momentos que a gente vai ter isso impedido, através ou uma pessoa que chegou na sua casa. O que acontece se uma pessoa chegar na minha casa no meio do horário que eu estou fazendo o evangelho? Faz junto. Faz junto. Pode ser, convida ela para participar. O que mais? Ou pede para esperar. Pede para esperar. Tudo depende da situação, depende da intimidade que você tem com aquela pessoa. Você não vai convidar, possivelmente, uma pessoa que não gosta do espiritismo por alguma razão, não acredita, mesmo que você explique o que é o evangelho no lar, né? Que ele não é espírita, é uma prática cristã. Mas a gente tem que respeitar as crenças, as coisas diferentes. Se a pessoa, você tem intimidade, convida ela para participar. Se você não tem tanta intimidade, olha, eu estou numa oração e eu não posso falar com você agora. Ou você pode esperar que eu termine minha oração e te falo. Então tem várias maneiras da gente lidar com essa situação, né? Então essa é uma coisa que pode acontecer. Outra. Em caso de viagem. Vamos chegar lá, tá aqui, ó. Pergunta número 344, tá vendo? A viagem é uma boa também. Mas ainda dessa interrupção, né? Você está na sua casa, toca um telefone. O que está errado aí? O telefone está... O telefone deveria estar desligado, né? Então são coisas básicas, né? Se eu vou para uma oração, eu vou para uma igreja, eu não levo o telefone, eu não deixo o telefone ligado, né? Se eu vou para uma catedral, se eu vou para uma sinagoga, se eu vou para... Na sua casa, no evangelho, no lar, é o seu momento. É o seu momento de concentração. Telefones desligados, né? Mutados completamente, né? Do not disturb, ou qualquer coisa que você não seja interrompido. Isso dá pra gente tratar. O vizinho que vai apitar a campainha, um parente, que não acontece isso muito nos Estados Unidos, né? Mas isso você não tem como controlar. No Brasil é mais comum. Tudo bem? Então o telefone é isso. Viagem, boa pergunta. Muitos de nós viajamos, né? O que a gente faz quando a gente está em viagem? Vamos pensar em algumas situações. Eu estou viajando sozinho. A trabalho e minha esposa está em casa. E o nosso evangelho é toda segunda-feira, às 20 horas. 19h50 é meu alarme que toca. Às 20 horas. Eu estou viajando. Ela vai estar em casa. Eu espero, e às vezes a gente conversa, que ela faça o evangelho. Ela nunca esquece. Mentira, não esquece, né? Porque a gente está acostumado a fazer junto, o alarme está no meu celular. Eu tento lembrar, olha, não esquece que hoje você tem um evangelho no lar, com as meninas que estão em casa. E onde eu estou, eu vou fazer de onde eu estiver, pensando na minha casa. A outra coisa que pode acontecer, mas Ricardo, eu estou na China.
A China o horário é outro, né? E aí eu acordo de madrugada para fazer? Não. Se você imaginar a sua casa, faça no horário que você está lá, no horário que você faria onde você mora. Se é 8 da noite, faça às 8 da noite lá na China. Você vai lembrar que é o horário que é para você fazer, mesmo sendo completamente diferente. Então, não tem uma regrinha fechadinha, né? Mas a gente tem que lembrar, é uma coisa importante, como é tomar banho e escovar os dentes, que deixa a gente limpo, protege a gente, né? A prática do evangelho é muito similar a isso. Só que ela tem um benefício muito maior até do que tomar um banho. Você pode ficar 7 dias sem tomar banho, você não pode ficar 7 anos sem fazer o evangelho no lar. E aí eu vou dizer o porquê. A partir do momento que você ganha consciência da importância do evangelho no lar, quais são as consequências de você não fazer o evangelho no lar? Porque sua consciência vai te cobrar. Mas a gente vai chegar lá. Alguma outra pergunta sobre viagens que podem acontecer, situações? É legal porque a gente vai pensar em todas as situações que podem acontecer. Tô num bar. Era bem numa segunda-feira, teve um almoço, um jantar, tô lá num bar. É difícil, né? Você vai fazer o quê, né? Você tá numa situação de um jantar, de um restaurante, num bar, alguma coisa. Se você tiver ali, tiver o seu celular, no caso, que vai dar o alarme, você vai lá discretamente, sai, faz ali uma oração, hoje eu tô aqui e tal, infelizmente não tinha como fazer. Se você puder evitar aquele evento, aquela situação, melhor. Se você não puder, a gente tem que se adaptar à nossa realidade, né? Mas por isso que é bom ter sempre no celular, né? No alarme, né, que a gente possui. Tudo bem? Alguma outra situação que alguém lembra? Não? Ok. Alguém da família participa, mas chega uma hora que não quer participar mais. Pode acontecer. Eu já ouvi muitos casos de... O mais comum é resistência a participar, né? Esse é o mais comum. Já vi vários casos, eu faço, mas meu marido não quer. E o que acontece com isso? A persistência sua em fazer o evangelho no lar, adivinha o que vai acontecer? Um dia, aquela pessoa que teve tanta resistência em participar acaba se juntando. Eu já ouvi vários casos disso. Eu estou falando de pessoas que você conversa, coisas que a gente lê nos livros, né, em bibliografias que falam sobre o assunto. Isso é muito comum. Agora, a pessoa que fazia e desistiu, pode acontecer também, né? O que você faz? Respeita. Acho que cada um tem o seu caminho, né? Pode ser que aquela pessoa acreditava, deixou de acreditar por alguma razão, passou a não gostar mais. Só que lembre-se, se essa pessoa faz parte do seu lar e isso está acontecendo, há alguma coisa em desequilíbrio, né? Óbvio que a gente tem que respeitar o outro, né, em crenças diferentes, mas a gente também tem que encontrar o ponto em comum, né, que é aquilo que eu falei no começo, o respeito mútuo, né? Então, é uma coisa de se pensar, de se refletir, não dá pra julgar, né? Acho que a gente não deveria julgar essa situação. Só uma questão, no caso que você colocou, por exemplo, você tem um casamento naquele dia, uma coisa que você não tem muito controle, Sim. você acha melhor fazer em um canto, se retirar em algum momento, ou tentar fazer, mesmo que sozinha mentalmente, do que de alguma forma fazer uma intenção do tipo, terça-feira, Chegou no ponto que eu queria, isso aí, essa é uma opção também. Eu dei o exemplo de eu estar num restaurante trabalhando fora e, eu tô fora de casa, deixa eu no canto ali, né, saio um pouquinho e faço a minha oração, que me ajuda, né? Alguma coisa, eu tô lembrando da minha casa, minhas filhas estão lá, minha esposa tá lá. A outra você já sabe que você não vai estar disponível. Sua família, por exemplo. Você pode, juntamente com o seu pensamento, ou seja, o seu mentor, a espiritualidade, falar, olha, tal dia a gente não vai estar, então a gente vai mudar para um outro dia, ou essa semana a gente não vai conseguir fazer, por alguma razão. São pensamentos, né? Tudo que a gente está falando aí, entre a questão da fé, né? Da fé que você crê que vai te ajudar, e o pensamento transmitindo, não só para o seu mentor individual, que está ali do seu lado o tempo todo, mas para o plano que está trabalhando junto. E outras pessoas que também se juntam a você no Evangelho no Lar, né? Que é muito importante também. Mas essa é uma situação bem, bem comum também. Por favor. Pode fazer mais de uma vez? O Evangelho no Lar pode. Não, eu acho que eu já até falei isso numa outra palestra. Não é demais, nunca é demais, mas a gente tem que tomar cuidado também com o excesso de qualquer coisa. Tomar banho 3 vezes por dia, para quem mora no Brasil num calor de 40 graus é comum. Uma pessoa que mora aqui não é muito normal, né? Aí você tem que ver onde está o desequilíbrio. A oração, a gente faz uma oração todo dia, né? Deveríamos fazer quando a gente levanta, quando a gente vai dormir,
O Evangelho no Lar é especificamente, é uma prática específica para a proteção da sua casa. Não significa que você não possa fazer todo dia. Mas se você tem a prática de oração diária, de se proteger, pensar na sua família na hora de levantar, na hora de dormir, você já está fazendo de alguma forma isso. Diferente da prática de você sentar, né, com as pessoas, que eu vou agora falar um pouquinho mais sobre a prática em si, né? Então o horário certo, o dia certo, combinado, com a família, com as pessoas que você pode se juntar. Se tiver criança, muda um pouco a linguagem, né, para facilitar para eles. Qual o tempo, Ricardo, mais ou menos, do Evangelho? Não tem um tempo determinado, mas diria de 15 a 30 minutos, depende. Com as crianças você tem que ser um pouco mais breve. Então normalmente a gente tem de 15 a 20 minutos no máximo. A gente dá o Evangelho para que elas façam uma leitura. Aí a gente tem dois objetivos. Um é a prática do Evangelho e a outra é que elas treinem o português, né? Que elas não leem mais nada em português. É difícil, a gente treina a paciência também. Imagina, elas leem, então aí é difícil, apesar de serem letras, né, grandes e tal, mas para elas é difícil, né? E a gente relê para reentender o que está se falando, a gente conversa, né? Então qual que é a ideia? Pensando em crianças, você vai conversar. Você entendeu sobre o assunto? O que você acha? Eles têm maturidade, né, dentro da idade deles para responder. A gente tem que passar isso, faz parte dos pais passarem isso. Entre adultos, na reunião, o Evangelho no Lar não é debate. Não é para se debater o assunto. É para se falar sobre o assunto, colocar o entendimento sobre o assunto, mas jamais debate. Se algum dia você se confrontar com uma situação de um Evangelho no Lar, onde começa a se debater o assunto, isso não é Evangelho no Lar. Porque o debate ele vai causar uma disrupção disruptura da vibração do que está sendo feito, né? Então, não é debate. Outra coisa, Evangelho no Lar não é momento de mediunidade, de ninguém trazer informação do plano espiritual, não é nada disso. Isso é uma outra coisa. Essa prática da mediunidade acontece dentro de uma casa espírita, num lugar controlado e não dentro de casa. Então não é o lugar para... Eu já ouvi várias pessoas com essa situação, médiums, né, que têm às vezes ainda um desequilíbrio, não conseguem controlar e passam por essa situação. Não é o lugar disso acontecer. Pode acontecer? Pode. O que tem que ser feito? Ser criado um equilíbrio melhor no Evangelho para que isso não aconteça, né? E aí o casal, a família, a situação, os amigos que estão em conjunto vão encontrar a forma adequada de controlar isso. O próprio Babler, ele deu um exemplo para a gente, acho que foi hoje, né? Ou em alguma outra palestra, que o próprio Sim começou com um grupo de pessoas que faziam o Evangelho no lar, né, em casa, e decidiram se juntar para fazer juntos. Dali surgiu hoje o que a gente conhece como Grupo Sim, certo? Então, você vê quão poderoso é o Evangelho no Lar. Juntou pessoas de famílias diferentes que tinham algo em comum, um afim, e criaram um grupo que hoje aqui, olha quantas pessoas nós temos aqui, 150, 160 pessoas, mais ou menos. Eu tô vendo todos, né? Tô até cheio. Imagina, quando você imaginava isso, Bárbara? Que um dia você teria quase 200 pessoas numa sala desse tamanho? Na época já tinha umas 50 pessoas que resolveram fazer o grupo porque não cabia mais em casa. Você vê como é que é? É isso. Então, bom, vamos voltando aqui para, senão eu vou perder alguns pontos importantes. O horário, o dia, quem puder participar, obviamente. A prática sempre em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, de preferência. Mas, não, eu tenho a Bíblia, eu gosto de falar sobre o novo Evangelho. Tudo bem, não tem nenhum problema. Eu já vi alguns lugares que falam que tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Não existe essa regra. Lógico, a gente está dentro da doutrina espírita, a gente propaga aquilo que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz sentido para a gente. São assuntos edificantes, obviamente. Se possível, coloca uma jarra de água, um copo de água. Na minha casa a gente põe um copo de água e nós 4 dividimos, a gente não tem problema de tomar a mesma água, a não ser que alguém esteja doente. Mas tem pessoas que são diferentes, são copos diferentes, ou uma jarra de água, depois serve. Para que essa água? Para que no momento do Evangelho a gente possa fazer vibrações e pedir também para o plano espiritual que está trabalhando naquele momento, essas vibrações para fluidificarem a nossa água.
e para que essa água sirva para a gente como cura para as nossas doenças espirituais e até físicas. Sabe o que é essa água? É a mesma água que vocês tomam aqui, quando vocês tomam passe. Só que aqui ela foi fluidificada com a ajuda dos médiuns que trabalham nos passes e o plano espiritual. Na sua casa é você fazendo isso também. É você doando os seus pensamentos, a sua energia, junto com o plano espiritual, para que aquela água te traga algum benefício. O que significa isso? Fé. Né? Porque a água não é mágica, não tem magia lá, mas o plano espiritual coloca sim componentes que com a nossa fé, com nossa recepção para isso, a gente consegue realmente absorver o que foi colocado. Tá bom? Bom, você então, toda essa preparação que eu falei, evangelho na mão, começa com uma preparação, né? Como a gente fez aqui hoje, pedindo a proteção, né? do ambiente, se ligando aos nossos mentores, se ligando ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, né? Fazendo aquela cúpula protetora, aquela ideia de oração de proteção, para começar a oração. Você falou lá que não pode ter discussão, né? Debate. Debate, não pode também forçar outra pessoa pela visão, né? Sabe, eles falam assim, você tem que perdoar o seu irmão, e você fala, aí, tá vendo? Não pode. Normalmente a gente sempre pensa, foi o que a outra pessoa fez, não pode nem pensar isso. É verdade, tá certo. Ali é um momento de reflexão sobre o assunto. Então imagina, existem indicações que falam que você deve seguir o evangelho na sequência, né? Começar da primeira página até a última. Eu não vejo nenhuma diferença de fazer isso ou escolher aleatoriamente. Cada um faça como acha melhor. O mais importante é você se sentir confortável e feliz de estar fazendo aquilo. O dia que você não tiver felicidade fazendo aquilo, algo está errado. Aquilo está trazendo benefícios para a sua casa e para a sua família. Se está te incomodando, procure você, porque tem algo errado com você. Não é com o evangelho. O evangelho é uma prática que tem que trazer benefício, coisa boa, sentimento bom e vontade de fazer. Tá? Então pensem, reflitam sempre nisso. Começou com oração, tem as pessoas do seu lado, todos concentrados, como a gente faz uma oração em qualquer lugar. Terminou, agradeceu, sempre agradecendo por tudo que a gente tem, faz a leitura. Fez a leitura, conversa sobre o assunto, né? Discute aquele assunto, não debate. Eu entendi isso, entendi aquilo, legal, sem apontar, tá vendo, isso era pra você, né? Não é essa a ideia. Nem com as crianças a gente faz isso, né? Quando a gente usa os exemplos, a gente usa, você lembra daquela situação tal? Elas vêm com exemplos assim que são maravilhosos, né? A gente dá risada até que elas entenderam da forma como a criança entende, é incrível, né? Porque ela é completamente diferente do nosso entendimento, que é cheio de julgamentos, né? O delas é completamente diferente, é muito interessante. Terminou. Isso vai durar a leitura uns 15 minutos. Eu estou dando aqui uma ideia, mas cada um faz do seu jeito, né? E depois mais uns 10, 15 minutos conversando sobre o assunto. Terminou, faz o encerramento de novo com uma oração, agradecendo. E aí eu sempre falo, peça a proteção da sua casa. Aí deixe o seu pensamento voar. Imaginar mesmo a sua casa sendo protegida. Eu uso cores, né? Uma cor azul bem clarinho, protegendo a minha casa, raios solares entrando pelas janelas, entrando por cada cômodo, limpando, levando tudo que é negativo. Esse pensamento, não são só as palavras, mas o seu pensamento seguido dessas palavras vão te ajudar a imaginar realmente a sua casa sendo protegida e você vai transmitir isso para as pessoas que estão junto de você, naquele momento da oração. Esse é o momento de pedir, de se ligar ao plano maior. Eu estou aqui em nome de algo maior do que eu preciso, eu quero essa ajuda. Isso certamente virá. Isso certamente vai fortalecer a sua casa, vai fortalecer o seu laço familiar. Sem dúvida nenhuma. E eu não sei se eu vou ter tempo aqui, mas eu teria vários exemplos para trazer hoje para vocês. Da prática, como ela funciona e dá resultados. Terminou. Pede para o plano espiritual fluidificar a água, né? Por favor, fluidifica a água para que sirva para a gente, Depois cada um toma um pouco dessa água e fechou. Missão cumprida, vão dormir, vão, né, terminar o resto da noite. Eu não sei se faz à noite, de tarde, cada um escolhe o horário e dia que é mais apropriado. Eu faço de segundas-feiras às 8 da noite. Se alguém quiser se ligar às 8 da noite também, fazemos um evangelho coletivo. Evangelho místico. Falei da água, vibrações,
nenhum comentário sobre religião, isso não é o ponto. Não suspender a prática quando tiver visitas, só estou dando uma olhada se eu não esqueci de nada. Alguma pergunta? De alguma situação que pode acontecer? O que acontece quando você marca no horário e aí não dá tempo de fazer? Ah, tá. Boa. Normalmente, tipo, às 8 horas já aconteceu, a gente está na rua e aquele dia a gente não vai chegar a tempo. A gente se liga e fala, pô, eu vou fazer mais tarde. Você se liga mesmo, porque imagina que tem lá pessoas, né, no plano espiritual, além do seu mentor individual, que tem o interesse de estar na sua casa, seja um familiar desencarnado, seja alguém que você tem algum afim, né, no plano espiritual. Existe